Hoje nós vamos falar sobre o tema qualidade de vida segundo Deus. A gente vai refletir um pouco sobre o conceito de vida. Tem muita gente achando que está vivendo e na verdade está sobrevivendo. Tem muita gente que acha que está vivo e na verdade está morto. Então a gente vai refletir sobre esse tema extremamente importante que tem a ver com a vida de paz, de abundância plena que Deus tem para mim e para você e que infelizmente a grande maioria das pessoas não tem conseguido acessar esse nível e essa qualidade de vida. Então, convida aí os teus amigos, manda o link aí para o maior número de pessoas possível, que você com certeza vai ser uma ferramenta de cura, de transformação, porque o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele gera vida. Ok? Então, o nosso texto base de hoje, texto que a gente vai começar a nossa reflexão, está em João capítulo 10, versículo 10, que ele diz o seguinte: e o ladrão vem apenas, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa palavra apenas ela tem um significado muito forte aqui. Quer dizer o quê? Que ele não vem para outro motivo, ele não vem com outro propósito, a não ser somente roubar, matar e destruir. Mas aí Jesus ele completa a sentença desse texto dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Numa outra tradução diz: e a tenham em abundância. Como eu falei no início, eu quero falar com você um pouquinho hoje, nesses poucos minutos, sobre qualidade de vida segundo Deus. Existem vários níveis de qualidade de vida, existem vários tipos de vidas sendo vividas. E, biblicamente, nós encontramos dois tipos de vida na Bíblia. A primeira não num sentido de ordem sequencial, mas uma delas é a bio, que é a vida biológica, que é essa nossa vida física. Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe ali, quando nós nascemos no parto da nossa mãe, ali nós nascemos biologicamente, é bio. E nós encontramos a zoe, que é uma outra palavra bíblica que significa vida. Mas essa palavra zoe já não é mais a vida biológica, é a vida interior, é a vida plena, é a vida completa, é uma vida onde não falta nada, sabe? É uma vida preenchida, podemos dizer assim. E tem muita gente que está se limitando a viver a vida biológica, mas que não tem vida interior. É o que Jesus vai falar num determinado momento, que ele fala de sepulcros caiados. Pessoas que por fora estão aparentando um determinado nível, uma determinada qualidade de vida, mas interiormente a vida delas, a zoe não existe. Então, eu quero refletir com você hoje sobre isso. E qualidade de vida, na visão de Deus, vai muito além do conforto material. Hoje muita gente acha que para ter qualidade de vida você precisa ter um bom emprego, um bom salário, que vai te permitir ter uma boa estrutura material. Nada contra você ter uma boa estrutura material, mas você precisa entender que qualidade de vida, que essa vida abundante que Jesus disse que veio trazer, e essa vida abundante que esse mesmo texto diz que o diabo veio roubar, o ladrão aqui, ao qual a Bíblia se refere, é o diabo. Ele veio para roubar a nossa vida, ele não veio para ceifar a vida somente a vida biológica. Também, o diabo tem destruído a vida biológica, tem levado muitas pessoas à morte através dos vícios, através do álcool, que acaba, não só agora, né? Nós estamos vivendo esse momento aí, muitas pessoas morrendo por intoxicação, mas o álcool já vem matando milhares de pessoas todos os anos e ninguém fala nada.
Porque quantos acidentes acontecem com vítimas fatais e o álcool está por trás do acidente? Quantos assassinatos acontecem, né? Quantas pessoas perdem a vida todos os dias, todas as noites, fruto da violência, que por trás da violência está o álcool. Então o álcool não começou a matar as pessoas agora por causa do metanol, não. O álcool já vem fazendo vítimas ao longo desses anos todos, né, desses milhares de anos, e ninguém fala nada. Então, a vida vai além desse conforto material, né, essa vida abundante que Jesus vem trazer, e como eu estava falando, o diabo ele não vem só ceifar a vida biológica, como vem e tem ceifado, como eu falei, através dos vícios, da violência, né, através do pecado, mas ele veio também ceifar essa vida azoe, que é essa qualidade de vida, né? E aí ele trabalha no nosso interior, trazendo angústia, trazendo ansiedade, trazendo preocupação, trazendo tristeza na alma, né? Ao mesmo tempo que muita gente tem uma estrutura material, mas não consegue ter uma vida plena, e ao mesmo tempo que tem pessoas que não têm grandes posses e que conseguem ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa. Então, o propósito de Jesus, ele deixa claro que ele veio trazer, ele veio para quê? Para nos dar vida, e ele deixa muito claro, não apenas a vida biológica, mas ele veio para nos dar a zoe, ele veio para nos dar vida em abundância, uma vida plena, completa, com propósito e com paz interior. Então essa vida existe, embora muita gente acredite que não, porque não consegue acessar. O mundo, ele mede a qualidade de vida por padrões externos. Você já percebeu? O mundo, ele mede a qualidade de vida de uma pessoa pela marca da roupa que ela veste, pelo carro que ela anda, pelo condomínio que ela mora. Então o mundo olha e acha que aquela pessoa, pelos sinais externos, os padrões externos, acha que aquela pessoa tem uma vida abundante, tem uma vida feliz, tem uma vida completa, tem uma vida plena. Só que Deus mede a qualidade de vida por padrões internos. A qualidade de vida que Deus mede é pelo nosso nível de comunhão e relacionamento com Deus. Deus mede a nossa qualidade de vida pela paz que existe ou não no nosso coração, pela nossa capacidade de descansar nele em meio ao caos, em meio às ameaças, em meio aos dias difíceis, sabe? Pela saúde dos relacionamentos que nós construímos, dos relacionamentos interpessoais. Deus mede a nossa qualidade de vida por nós estarmos ou não vivendo o nosso propósito, sabe? Pelo nível de contentamento que há em nós. Não pelo nível, não pelo volume de recursos que tem na nossa conta, mas pelo nível de contentamento que tem no nosso interior. Então você percebe que os padrões de vida, eles são avaliados de maneira diferente pelo mundo e por Deus. Porque a verdadeira qualidade de vida, ela começa, a zoe, ela começa quando Cristo passa a ser o centro da sua vida. Porque não sei se você percebe, quando ele diz que eu vim para dar vida e vida em abundância. Então essa vida abundante, essa vida plena, essa vida de satisfação completa, só ele pode dar. Só ele tem. E na verdade a Bíblia vai dizer mais, vai dizer que ele é essa própria vida. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que vida? Ele diz, eu sou a vida abundante. Essa vida que ele veio trazer e que está nele mesmo, na pessoa dele. Então, a verdadeira qualidade de vida, ela só vai começar quando Cristo ocupa o centro da nossa vida. Porque tem muita gente que crê em Deus, mas Cristo não é o centro da vida dela. Tem muita gente que crê em Deus, mas vive uma vida como se Deus não existisse. Interessante isso, né? A pessoa fala que crê em Deus e ela está convicta de que ela crê em Deus, mas quem está no controle da vida dela é ela mesma. Ela diz que crê em Deus, mas ela não se preocupa em conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dela. Ela vive como se Deus não existisse.
ela vive segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias opiniões. Então, é possível você acreditar em Deus, mas ele não ser o centro da sua vida. É possível você acreditar em Deus e ele não ser ele que esteja no controle da sua vida. E o que vai nos levar a viver essa vida abundante é exatamente quando ele se torna o centro da nossa vida, quando ele se torna o Senhor da nossa vida, quando ele se torna aquele que conduz e direciona a nossa vida. Porque eu sei que você vai conhecer situações nesses dois extremos que eu vou citar agora. É possível ter pessoas, pessoas terem muito e não terem tudo. Na verdade, é possível pessoas terem muito e serem vazias. Eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez seja alguém que tenha muitas posses, tenha títulos, tenha status, tenha muitas coisas, mas que seja alguém que está vazio por dentro, né? Da mesma maneira, é possível alguém ter pouco, ter suficiente apenas ali para viver uma vida simples, mas ser alguém cheio da presença de Deus, ter uma vida cheia de sentido, ter uma vida cheia de propósito. É lógico que na escassez, não é o propósito de Deus para nós vivermos na escassez. E também Deus não condena a prosperidade. O que está em questão aqui é você entender que o sentido para a vida, que a paz que todo mundo está procurando, né, que a verdadeira felicidade não está em ter, não está nas questões externas, não está naquilo que nós temos externamente, está naquilo que nós temos no nosso interior. Essa é a questão. Não estou dizendo que é impossível você ser feliz e pleno e ter uma vida abundante tendo recursos. Não é isso. E também não estou dizendo que a ausência de recursos vai te dar uma vida feliz. Não é sobre isso. Estou dizendo que existe muita gente que tem muitas posses e vive uma vida vazia, e tem gente que não tem tantas posses e vive uma vida feliz, uma vida plena. Por quê? Porque a vida abundante não está fora, a vida abundante está dentro de nós. Nós temos repetido isso ao longo dessa semana, que é para ficar gravado no seu coração e no seu interior. O essencial não é o quanto se tem, mas é quem governa a sua vida. É o que governa a sua vida. Sabe, quando Jesus pastoreia a nossa alma, como diz o Salmo 23, quando Ele é o nosso pastor, quando Ele é o pastor da nossa alma, e o pastor é aquele que conduz o rebanho, não é conduzido pelo rebanho. Quando Jesus é o nosso pastor, o Salmo 23 vai dizer que Ele nos conduz a águas tranquilas. O que são águas tranquilas a não ser uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida, sabe, de certeza de que tem alguém que cuida de você, que independente do que você está vendo, tem alguém que está acima de tudo aquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que Ele restaura nossas forças, Ele dá direção, Ele dá clareza de propósito, Ele traz uma paz duradoura. Essa é a base de uma vida saudável. É ter Ele como nosso pastor, é ter Ele como nosso Senhor, é ter Ele como nosso provedor, é ter Ele como diretor da nossa vida, é ter Ele como nosso mentor, é ter Ele como nosso Senhor. Sabe, essa é a base de uma vida saudável em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Até fisicamente. Porque tem muita gente que está na igreja, que crê em Deus, que diz que crê na palavra, mas não está cuidando do seu corpo como a Bíblia diz que tem que cuidar. Então, quando nós temos Ele como a base da nossa vida, né, ter Ele como quando é Ele que é o nosso pastor, quando é Ele que está conduzindo a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, vai influenciar na nossa vida espiritual, emocional e até física. E aí eu quero desafiar você, sabe, a algumas questões práticas. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quer viver uma vida de paz,
se você quer viver uma vida de tranquilidade, se você quer viver uma vida com sentido, com propósito, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, mas de verdade, não apenas da boca para fora. Porque todo mundo diz que Deus é a coisa mais importante da sua vida, mas você não tem tempo para Ele. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ir na igreja, e aí eu não estou falando não necessariamente da CB Vida, da igreja, para uma igreja cristã, né? Uma igreja que crê na palavra, que tem a palavra como autoridade, que tem Cristo como Filho de Deus, que crê que Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado ao lado do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja para reinar com Ele. Então, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para congregar, a gente só tem tempo para trabalhar, a gente só tem tempo para diversão, a gente só tem tempo para as coisas que dão resultados externos, mas a gente não tem tempo para investir na nossa qualidade de vida interior. Então, a qualidade de vida, ela começa na alma, entenda isso. Jesus diz, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você ganhar muito dinheiro e perder a sua alma. Não adianta você conquistar muita fama e você perder a sua alma. A qualidade de vida começa na alma. Cuide do seu interior antes do exterior. É de dentro para fora que vem a qualidade de vida. Paz interior muda a forma como nós enfrentamos tudo aqui fora. Se você está bem dentro, você vai enfrentar os problemas aqui fora de uma maneira completamente diferente. Quando você não está bem interiormente, problemas pequenos acabam te paralisando. Mas quando você está fortalecido interiormente, nem as tempestades conseguem te paralisar. Então ajuste os seus valores, ajuste a sua ordem de prioridades e você vai ver como você vai começar a experimentar essa vida abundante e plena que Jesus veio trazer. Sabe, não confunda conforto com plenitude. Conforto é algo exterior, plenitude é algo interior. Sabe, busque equilíbrio. Há tempo para tudo debaixo do sol, diz a Bíblia. Há tempo para trabalhar, há tempo para se divertir, há tempo para descansar e precisa ter tempo, sabe, para buscar a Deus, para se relacionar com Deus, para se relacionar, para estar num ambiente, né, saudável, onde ali não só se crê, mas se vive a palavra. É possível, sabe, ter uma vida de equilíbrio. O nosso problema, o problema do ser humano sempre são os extremos. Se você entender isso, que a plenitude de vida está numa vida equilibrada, você vai ver como você vai descobrir que há uma vida além da biológica. Há a Zoe, há a vida abundante, há a vida plena que Jesus veio trazer. Sabe, descanse no cuidado do bom pastor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Esse confiar fala de descansar. Porque quem confia descansa. Quem confia não fica preocupado. Quem confia não fica ansioso. Quem confia não fica, sabe, não, quem confia descansa. É por isso que eu falei sobre isso ontem, quando a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade através da vida de oração. Quem ora, porque quando o texto diz entrega teu caminho ao Senhor, como que eu entrego a minha vida ao Senhor? Através da minha vida de oração, todas as manhãs, sabe, priorizar seu relacionamento com Deus antes do trabalho, antes de começar, antes de resolver, antes de tentar acalmar o mundo lá fora, acalma o mundo aqui dentro. Antes de tentar resolver os problemas lá fora, resolve os problemas aqui dentro. Antes de se fortalecer, antes de ir para a academia fortalecer o corpo, tira um tempo com Deus para fortalecer o teu espírito e a tua alma. E aí você vai ver que você vai conseguir encontrar essa vida abundante. Quem segue Jesus encontra direção, provisão e descanso. Sabe, qualidade de vida não é luxo. Qualidade de vida é comunhão com Deus. A alma em paz, ela vive melhor do que um corpo cercado de riquezas. Isso é muito forte, gente. A alma, ela vive melhor. A alma em paz, uma alma que está em paz, ela vive muito melhor
do que um corpo que é cercado de riquezas e de benefícios. A vida abundante é viver uma vida com propósito e não com excessos. É interessante quando a gente fala de abundância, pode vir a percepção de excessos, né? De muita coisa. Não, a vida abundante não é você viver com excesso, é você viver uma vida com propósito, com sentido, com significado. Sabe, quem anda com Cristo, como eu falei, tem direção, tem descanso, tem sentido, todas as coisas fazem sentido. Deus, ele não quer só te sustentar, mas ele quer fazer você viver uma vida plena. Deus, ele não quer apenas te manter vivo biologicamente, ele quer te dar uma vida abundante, ele quer te dar uma vida, sabe, cheia de significado, ele quer te dar uma vida de paz, de tranquilidade. E ela existe quando ele diz, eu vim para dar vida e vida em abundante. Jesus jamais iria dizer que estaria vindo para nos dar algo que não existe. Se você crê que Jesus não mente, se você crê que a palavra é a verdade, essa vida abundante, ela existe. Talvez a gente só esteja tentando acessar ela da maneira errada. Talvez a gente só esteja achando que ela está, ou procurando ela no lugar errado. Ela existe, ela está em Cristo, ela está numa vida de relacionamento com Deus, ela está numa vida de comunhão com Deus, ela está numa vida de equilíbrio, sabe? Ela está numa vida de fé e de confiança. Como eu falei, quem confia, descansa. Sabe, a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine a viver a vida que Ele planejou para nós. Que a gente encontre esse equilíbrio, que a gente encontre tempo para tudo na nossa vida, como a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Sabe, que a nossa qualidade de vida venha do nosso relacionamento com Deus e não de aparências. Que a nossa qualidade de vida venha daquilo que nós somos interiormente, não daquilo que nós temos externamente. Sabe, que Deus possa, a partir dessa manhã, alinhar os seus valores, alinhar o seu coração e dar sabedoria a mim e a você, para que a gente possa viver uma vida com equilíbrio, com paz e com propósito. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a vida além da vida biológica. Nós não queremos apenas sobreviver, não queremos apenas estar vivos fisicamente, mas queremos desfrutar dessa vida abundante, plena, cheia de sentido, de significado e de propósito que o Senhor veio trazer para nós. Nos ajuda a nos livrar das distrações, das concepções erradas, das interpretações erradas acerca da vida e nos ajuda a buscar essa vida abundante no lugar certo. Pai, em nome de Jesus, nos dá a sabedoria para equilibrar, para estabelecer prioridades e que o Senhor seja a prioridade na nossa vida e que a partir dessa vida interior, a partir dessa zoe que só o Senhor pode gerar dentro de nós, a gente possa viver a bios, a nossa vida biológica, com sentido, com significado e com propósito. Pai, em nome de Jesus, nos dá fé suficiente para não somente entregar o nosso caminho, a direção, o controle da nossa vida ao Senhor, mas para confiar em Ti a ponto de descansarmos, a ponto de vivermos em paz, pois sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma quinta-feira abençoada, poderosa, de portas abertas.